Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais uma semana que se inicia, fortalecendo em Cristo Jesus, fortalecendo pelo seu Espírito, sendo cheio do seu Espírito dia após dia, que nos concede a graça, nos concede o favor imerecido, do qual a sabedoria, o qual o temor a Deus, a Cristo, é o princípio. Quando o tememos, perseveramos segundo a sabedoria que firma os nossos passos, que firma as nossas atitudes agradáveis às narinas do Deus Altíssimo, entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Olhos, entendimento de próprios olhos não se alcança. Ninguém pode se justificar a si mesmo, somente através do justo. A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. E assim, em mais um dia, perseverante, ouvindo, sendo imitadores de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos e praticantes deles, o Evangelho, ouvindo as advertências do Espírito, do qual o Pai nos atraiu até Ele, e todo aquele que ouve as advertências, vigiando sem cessar, permanece no caminho, anda na retidão, ouvindo o Espírito inabalável, aquele que nos direciona, aquele que não permite que nós venhamos a desviar nem para a esquerda e para a direita. Mas para isso é necessário, porque existe uma luta entre a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É necessário dominarmos a carne através do Espírito. É necessário permitir que ele cresça e que a gente diminua. Fazendo assim, nós permanecemos com entendimento de todo coração, de toda a alma, amando somente o Senhor teu Deus, amando o próximo como a ti mesmo. Porque se rejeita aquele alto preço ali na cruz, se não o alcança, ele é o único mediador entre Deus e homens. Grande é a queda e a ruína para aquele que confiam em seus deuses, que nada podem, impossíveis de o salvar, impossíveis de o direcionar na sabedoria do alto. Temos que seguir aquele que é do alto, temos que conhecer quem nós seguimos. Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja motivação está num coração enganoso e se afasta do coração de Deus. Não se alcança o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Não tem mais o temor, a reverência devida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que examine-se a si mesmo. Ninguém pode atribuir as suas faltas a outro. Cada um é responsável pelas suas próprias atitudes. A Bíblia diz, pode alguém declarar: tenho a consciência limpa? Porque, como está escrito, desde o nascimento, o homem é inclinado ao pecado. A sua natureza é pecaminosa. A alma vivente, através do primeiro Adão, entrou o pecado. A lei mata, mas através do Espírito vivificante, o segundo Adão, se alcança a vida, se alcança morre o velho homem, através da crucificando as paixões da carne na cruz, e nova criatura aqueles que estavam como escravos do mundo, na escravidão, se tornam libertos em Cristo,
E esta liberdade que Ele nos concede, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Devemos utilizar a liberdade para aquilo que nos é edificante, tanto individualmente como para a unidade da fé, como membros dos membros. Devemos exortar uns aos outros para que perseverem santificando e purificando enquanto há tempo, segundo o lavar da água por meio da palavra, pela palavra qual Jesus disse aos discípulos: por esta palavra que eu vos tenho declarado, vós já estáis purificados e limpos, mas nem todos, porque ele sabia daquele que havia de o trair. Aquele que era somente ouvinte, mas não praticava. Aquele da qual, quando uma mulher ali gasta as suas economias de um ano, segundo aquele perfume, ele diz: que desperdício, por que não vendeis e doasse aos pobres? A sua fala inicialmente parecia ser agradável, mas na verdade havia um interesse do qual Deus, assim como o Filho amado Jesus Cristo, sonda o intento da mente e do coração. Na verdade, ele estava querendo vender aquele perfume para que adicionasse aquela quantia gasofilácio, da qual constantemente ele subtraía as quantias. Mas Cristo, Jesus, sabia daquele que havia de o trair, porque aquele que segue a Cristo, ele tem o discernimento entre o bem e o mal. Ele não é enganado por aqueles que seguem segundo a hipocrisia, porque ele dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Assim como ele dizia que era necessário ainda que lavasse os pés dos discípulos, porque se comentava entre os filhos de Zebedeu quem seria o maior. Ele disse: na verdade ainda resta-lhe lavar os pés, mostrando que aquele que for servo, aquele que está aqui servindo o próximo, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que usa de arrogância, aquele que usa de interesse próprio, aquele que faz a obra de qualquer forma, da qual nós temos responsabilidade de edificar sobre o alicerce verdadeiro, que é o Evangelho, e de anunciar o Evangelho, do qual Deus Altíssimo diz: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim, todo aquele que se opõe a esta verdade, grande é a queda e a ruína, porque ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Ele é aquele que muda os tempos e as estações, e a um rebaixa e a outro promove. Ele é aquele que mostra para todos os povos, línguas e nações que não há Deus além dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que amotinam em vão. A Bíblia diz: só há dois senhores, a um a vez de amar e o outro odiar. Seguimos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor dos exércitos, aquele que tudo pode e executa, aquele que é grandioso em seus feitos poderosos, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele opera no meio de nós. Ele é aquele que, através dos seus sinais miraculosos, da qual ele operava, do qual foi impossível numerar a todos, ele continua operando no meio de nós. E grandioso é ele, o grande eu sou, o El Shaddai, do qual nós o seguimos, o onipotente, o onisciente, o todo, o onipresente, e não há outro, o único mediador entre Deus e os homens. E assim todo aquele que persevera segundo o seu espírito reto e inabalável,
persevera, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os seus atos de justiça, segundo a sua equidade, segundo a sua imparcialidade, perseverando, rompendo de fé, porque sem fé não se agrada a Deus, somente através da fé do autor e consumador da nossa fé, do qual o universo foi formado por ele. Ele diz, a mesma água que formou uma porção de terra seca, ele disse, haja luz e houve luz. Muitos não entendem que vem ser a água, que é a palavra, que é viva e eficaz, aonde haja luz, houve separação de luz e trevas, houve uma porção de terra seca, da onde desta porção de terra seca nós viemos, ele soprou em nossas narinas, do pó viemos, para o pó voltaremos. Ninguém é capaz de reter o seu espírito quando ele pede o espírito. Assim como a carne sem o espírito está morta, assim a fé se naufraga nas obras, se entrega à incredulidade. A incredulidade não opera juntamente com a fé. A fé é morta, é necessário perseverar, é necessário achegar-se a Ele crendo no Deus Pai, crendo no Deus Filho, crendo no Espírito Santo. Assim, Ele se manifestou através como Pai, Ele se manifestou como Filho e atualmente Ele nos manifesta através do seu Espírito Santo. Todo aquele que enche o coração da sua presença, todo aquele que enche o seu coração da palavra que é viva e eficaz, é uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. E jorramos, aquele que tem sede, nunca mais terá sede, porque pelo contrário, é uma fonte a jorrar. É necessário beber desta água. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. É uma fonte a jorrar. Fala a todo momento. É aquele que compartilha da água viva para aqueles que têm assim a sua língua ressequida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fugis de toda doutrina meramente humanas, vãs teologias que nada nos acrescenta, da qual são impossíveis de os salvar. Mas aquele que conhece a verdade, aquele que tem um encontro com o Espírito, que é a verdade, é aquele que nunca mais se afasta, aquele que é iluminado segundo a fonte de água viva. É a mesma água da qual tudo se formou, é a mesma água da qual acabou com o mundo antigo, através do dilúvio. A Bíblia diz que o povo bebia-se, dava-se de casamento, fazia seus banquetes e não dava ouvido por o que estava acontecendo. Assim será nos dias atuais, assim como Sodoma e Gomorra, quando o pecado, a sua malícia, subia mal às narinas de Deus e ele conferiu, e grande foi a destruição. Assim é nos tempos atuais. Vigiai, estais vigilantes, porque ninguém sabe daquele dia e daquela hora a não ser o Pai, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho. Mas sabemos que o Filho está purificando o templo, está organizando tudo, através do anjo do concerto, o anjo da aliança, da nova aliança. E então ele entregará tudo ao Pai e virá o fim. E assim, perseverai em mais uma semana que se inicia, porque temos que viver dia após dia, como se fosse o último. Temos que almejar daquele grande dia, da qual haverá grande alegria para aqueles que perseverarem até o fim. Maranata, aleluias, ele vem. Assim nós devemos clamar para que ele venha buscar a sua noiva,
um povo bem preparado, um povo disposto ao louvar e adorar com o coração, com o entendimento. Mas também ele diz, por acaso quando virei, encontrarei fé sobre a terra, porque muitos são os que dizem quem creu em nossa pregação. Ele diz, até mesmo dessas pedras suscitarei os filhos de Abraão, os filhos segundo a fé que se agrada a Deus. E assim nós perseveramos, segundo a fé opera em nós. Confessamos publicamente todos os dias o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador daqueles que creem em seu nome, daqueles que o confessam juntamente com o Pai e o Espírito Santo, aqueles que achegam até Ele crendo, aqueles que chegam até Ele com fé, do qual é uma fé sobrenatural, do qual é aquele que nada teme, é aquele que persevera, é aquele que o confessa, é aquele que jamais nega o seu nome. Porque ele disse, aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai, diante dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Ele foi feito um pouco menor que os anjos e os venceu, os anjos destituídos da glória, e se tornou um anjo mediador, um mediador entre os anjos da luz que farão a ceifa, que são os ceifeiros, aqueles que nos ensinam como exemplo a fugir de toda vanglória. Quando homens de fé encontravam com os anjos, se prostrava diante deles, eles diziam, não façais isto, somos conservos seus. Prostre diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus, do qual eles faziam festas nos céus, do qual eles mesmos os anunciavam. E assim nós perseveramos dia após dia, seguindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Assim nós perseveramos e assim Ele agrada daqueles que o louvam e o adoram. A Bíblia diz que homens de fé, por a hospitalidade com os anjos, foram justificados. A Bíblia nos fala de Raabe, que estava na muralha ali de Jericó, por crer naqueles homens, por crerem na palavra que eles falavam, que não era deles, e era do Deus Altíssimo, e por ela já ouvir falar no Deus Altíssimo, porque a fé vem pelo ouvir, e ela já havia falado nos feitos de Cristo, ungido de Deus, e por ela crer foi-lhe imputado como justiça, juntamente com a sua família que creu naquelas palavras. E se ela fica em cima do muro, se ela fica com aquela profissão como meretriz, ela não teria alcançado a salvação e a vida eterna. Porque muitos são os que permanecem com o coração prostituído, o adultério, por acompanhar-se a meretriz, ao invés de seguir a nossa mãe, que é a livre. Muitos seguem a mãe, que é a escrava. Nós seguimos a Jerusalém jubilosa, celestial, aonde Raabe foi-lhe justificado como justiça e alcançou a salvação juntamente com os seus. Aonde pela fé Abraão foi justificado, alcançou a Jerusalém celestial, isso foi-lhe imputado como justiça. Assim como Noé, e a saber mais 7 da sua família, que por perseverarem na obra da arca, juntamente com a fé que haveria aquele dilúvio, enquanto a multidão o acusava de estar certamente como louco, construindo aquela arca que nem havia chuva,
mas ele perseverou, ele creu naquela voz que o falou com ele. Assim como nós cremos naquele que nos chamou, do qual a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, por conta da incredulidade, porque se naufraga nas obras de justiça, quando se vive agora de forma injusta, suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar, e a sua fé é nula, a sua fé naufragou. Vigiai com incredulidade. A Bíblia diz que Jesus, a cidade onde ele nasceu, por conta da incredulidade, pouquíssimos foram os sinais que ali foram feitos. Quando ele estava para operar um milagre, do qual Deus operava para que seu nome fosse glorificado, do qual, quando ele opera através de nós, o Espírito de Cristo glorifica o Pai. O Pai opera através do Espírito em nós para que o seu nome seja glorificado, o nome do Filho amado. Assim, Jesus pedia para que aqueles incrédulos que ali estavam saíssem do ambiente, para que ali houvesse o milagre. Porque o milagre não se opera com os incrédulos, o milagre só se opera através daqueles que creem. Tem que chegar crendo para receber o milagre. Pedro, quando ali Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, inicialmente eles dizem: é um fantasma, e ele disse: não temas, sou eu. E assim Pedro vai de encontro com ele, e ele anda sobre as águas, mas ele temeu o vento, ele temeu ali a tempestade e começa a naufragar. E Jesus estende a mão até ele: por que duvidastes, homens de pequena fé? Porque nós temos que chegar a ele crendo de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a alma. Nós temos que o confessar e o declarar constantemente. Aleluia, oh glória. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Temos que chegar a ele crendo, temos que perseverar, porque quando assim perseveramos, ele disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Ele é aquele que não nos deixará como órfãos. Ele é aquele que, assim como cuida de nós enquanto aqui estamos numa habitação provisória, ele é aquele que virá nas nuvens, na honra e na glória do Pai, com os seus anjos que sobem e descem sobre ele. E grande será o galardão para aqueles que perseverarem até o fim. E em mais um dia é nesta fé, nesta perseverança, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.